Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje é natural de Araxá, cidade do Triângulo Mineiro, e tem uma trajetória de vida inspiradora. Formado em administração de empresa pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, começou a trabalhar bem cedo, aos 11 anos, seguindo os passos do pai. Foi cobrador, frentista, balconista, estoquista, caixa, comprador, vendedor, analista de marketing, analista comercial e gerente. E em 1991, assumiu o controle das lojas Zema e foi responsável pelo salto que levou a rede varejista apenas de 4 unidades em Minas para 430 lojas no estado de Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. E em 2018, decidiu enfrentar um novo desafio, candidatar-se ao governo de Minas Gerais por acreditar que, com sua experiência de gestor na iniciativa privada, teria muito a contribuir na administração pública. De candidato praticamente desconhecido, Zema foi eleito com 72% dos votos dos mineiros e hoje enfrenta um dos maiores desafios da sua vida, ao se deparar com o Estado que enfrenta um verdadeiro caos financeiro. Com muita honra e satisfação, recebemos o governador do estado de Minas Gerais pelo Partido Novo, Romeu Zema. Bem-vindo, Romeu. Prazer tê-lo aqui e prazer, assim, a gente literalmente conhecer o outro lado do Zema, o outro lado da pessoa pública, que é o propósito desse programa, mostrar exatamente, desnudar no bom sentido, a pessoa que você, muitas vezes, né, governador, a gente encontra, passa a vida inteira trombando com um, trombando com o outro, mas não conhece a pessoa, a essência dela, os valores dela. E eu queria começar o programa exatamente que você, abrindo aí o seu coração, contasse um pouquinho aí do seu diário de bordo, dessa sua trajetória bacana que a gente acabou aqui de ver aqui nessa introdução aqui. O que você traz no seu DNA e que vem de Araxá, né? Já vem aí de terra fértil aí, não é isso? Primeiro, boa noite, Paulo. Boa noite. Prazer estar aqui. Boa noite a quem está nos escutando. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou um mineiro do interior, acho que o sotaque diz muito, e sempre vivi na minha cidade natal, Araxá, exceto durante o período em que estudei. Eu fiquei 2 anos em Ribeirão Preto e depois 4 anos em São Paulo, onde eu fiz faculdade. E a minha vida toda, Paulo, até 2 anos atrás, foi trabalhar na empresa junto com meu pai. Meu pai, desde criança, trabalha também, tanto ele quanto eu tivemos uma vida extremamente assim disciplinada, dedicada ao trabalho, e eu acredito fortemente que trabalho dá resultado. Então, eu devo muito dessa minha disciplina, dessa minha garra, a ter convivido com meu pai, que é vivo ainda. Quem que é esse inspirador, o nome dele? Ricardo Zema, né? Ricardo Zema. Hoje ele está com 78 anos, bacana, né? Mas está bem fisicamente. E a minha vida toda eu assisti meu pai sair de casa. Ele aí, aí a mãe. do lado esquerdo. Ele, a minha mãe o e nome eu. Dela, aí. o nome dela? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Isso. Eu Né? estava aí com 1 ano de idade. Tá. Você viveu em Araxá até qual idade? Eu fiquei em Araxá até os 16 anos. 16 dos 16 aos 21 é que eu fiquei em Ribeirão, em São Paulo. Tá. Agora, em Araxá, o que te vem, quando fala em Araxá, independente de você continuar no trânsito, né, no tráfego aéreo, aí na ponte aérea, quer dizer, para Belo Horizonte de Araxá. Ponte rodoviária. Rodoviária. O que te marca? O que te marcou? Cheiros, olfatos? O que te traz da memória aí? Araxá tem algumas características que eu gosto muito, né? Tanto é que vivi lá toda a minha vida. Primeiro nós temos lá o grande hotel do Barreiro, o parque. Eu gosto sempre de fazer exercício, então é um lugar que eu sempre procurei no finalzinho da tarde, início da noite. Desde menino? Desde os 16 anos, eu comecei a correr e até hoje continuo com as minhas corridas e gosto muito de correr lá. Araxá tem muita quitanda boa, principalmente a da Dona Ione, tem uma broa que com café é insuperável. E é lógico, tem a minha família também. Você ia com a mãe lá também? De domingo, né, uma família italiana, todo domingo reúne todo mundo para almoçar junto. A origem italiana é de quem? Do pai ou da mãe? É do meu pai. Da minha mãe é portuguesa. Então é uma mistura aí de portugueses e italianos, exato. Da mãe, o que você herdou aí do DNA? Eu diria que da mãe, acho que eu herdei aí um gosto
por vinho, gosto de um vinho, né? O meu bisavô, que era português, gostava muito de um vinho também. E do lado aí italiano, eu acho que eu já fui aquele temperamento exaltado do calabresco, mas os anos se encarregam de nos deixar mais calmos, não é isso, né? Bacana. Os meus filhos mesmo falam que eu era uma pessoa há 15, 20 anos atrás e sou outra hoje. Então acho que eu aperfeiçoei bastante. O tempo faz a gente melhorar. Você, entre os irmãos, são quantos irmãos? Eu sou o mais velho. Eu tenho 54 anos, tenho um irmão de 53 e tenho uma irmã de 42 anos. Tá. E como é que era o convívio? Família, lazer? O que vocês brincavam lá? O que era uma história? O meu pai sempre foi extremamente trabalhador. Então, a minha recordação da minha infância era o meu pai trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. E ao lado da casa, porque a nossa casa ficava junto do posto de gasolina, da concessionária Cinca, Dodge, que você deve lembrar. Meu tempo. Exato. E as minhas brincadeiras eram dentro da empresa. Eu e o meu irmão, a gente brincava de pique-esconde dentro das pilhas de pneu, das caixas de lubrificante. Era ajudar o meu pai a desembalar peças, então o trabalho sempre fez parte da nossa vida naturalmente. Passarinho me contou aqui que tem uma história de um velocípede, né? Como é que é essa? Olha ali, que história que é essa? Você ganhou 6 vezes o mesmo velocípede ou a conversa fiada? Eu ganhei umas 4, 5 vezes o mesmo velocípede. O meu pai, quando eu nasci, ele ganhava um salário mínimo lá na empresa. E esse velocípede que eu gostava muito, eu ganhei ele durante vários aniversários e natais, que o meu pai levava ele para a oficina e mudava a cor dele. E você acreditava que era novo? Acreditava que era novo, né? Então, todo aniversário ou Natal, estava lá um velocípede branco, depois vermelho, depois preto. E um dia eu cresci e comecei a ver que o velocípede não mudava. Carrinho de rolimã, peão, tinha tudo? Esfolei muito, tem cicatrizes até hoje. Eu devo ter sido uma das crianças que mais levou pontos no braço, na perna, na testa. Eu vivia indo para o hospital porque era bem desastrado e vivia subindo em muro, em telhado, em tudo e vira e mexe caía. E os pais rígidos aí, e paralelo a isso, você começando a trabalhar também, como é que foram os primeiros passos? Sim, eu sempre acompanhei meu pai desde criança. Então, eu lembro muito, o meu pai tinha a única loja de peças de Araxá. Então, todo fazendeiro que precisava de uma correia, de um parafuso, todo caminhoneiro que o caminhão parava, aonde que batia? Na porta da casa do meu pai. Então, era muito comum, durante o almoço, sábado, domingo, de madrugada, a campainha tocar. Para vender peça. Meu pai era o médico mecânico, vamos dizer assim. Aí ele ia na loja e muitas de peças que era ao lado da casa, e muitas vezes eu ia, enquanto ele separava alguma peça mais complicada, tipo retentor, rolamento, ele me punha lá para contar as porcas e os parafusos. E essa foi a sua iniciação, então? Aí foi a minha iniciação. Aos 11 anos, é isso? Ou não, foi o isso foi mais cedo. Isso foi 7, 8 anos, eu já contava lá porcas e parafusos e separava os conjuntozinhos e... A parafuseta, não sei o que, sei lá o que. Aprendeu tudo ali, Aprendi tudo, foi. Com 11 anos, né? Aqui na minha pauta aqui da Fantini, que reza que você com 11 anos foi o primeiro emprego. Aí com 11 eu já comecei a ter de cumprir horário. Lá mesmo? Antes eu trabalhava meio que brincando, né? Ia lá. Agora com os 11 anos, aí realmente eu comecei a estar na empresa em determinado horário. E naquela época eram poucos automóveis, então podia pegar a bicicleta e sair fazendo entrega de peças, fazendo entrega de nota fiscal, porque nota fiscal era emitida à mão ainda, ajuntava o que o cliente pegava durante a semana para fazer a fatura e fazer cobrança também. Então andei muito de bicicleta na minha cidade fazendo esse trabalho. Cobrador, frentista, balconista, estoquista, caixa, comprador, vendedor, analista de marketing, isso tudo foi no desenvolver dentro da própria empresa do pai? Foi junto com meu pai. Exatamente. Ele me ensinando e muitas vezes quem trabalhava com ele. Ele tinha lá bons profissionais, então muitas vezes eu aprendi com a equipe dele lá também. E fui fazendo essa via sacra aí. Alguém saía de férias, eu estava lá desempenhando aquela função. Aí veio o curso de administração.
Sim. Outro capítulo aí. Primeiro veio Ribeirão Preto, que eu fui fazer o 2º grau. Foi lá. Primeiro eu fui para Ribeirão. Fui terminar o 2º grau em Ribeirão Preto, levei um susto lá no início, porque o ensino em Ribeirão era bem mais puxado do que em Araxá. Então, a primeira prova que eu fiz em Ribeirão Preto, eu tirei 3. Aí eu falei, vou ter que ralar muito, né? Mas encarou o desafio? Encarei o desafio, passei em 2 vestibulares difíceis, que é o da GV e o da USP. Cheguei a começar o curso de economia na USP, mas não optei por descontinuar o curso. Fiquei só em administração na GV. E fui sempre um bom aluno, viu, Paulo? Sempre fui muito disciplinado. Ficava lá no fundo da sala, não, na frente? Ficava na frente. Nunca fui da turma do fundão, não. Era tido como Caxias lá pelos colegas? Era tido como Caxias. Era bem estudioso, sim. Não acredito em milagre, eu acredito em esforço e em disciplina. Bacana. Bem, aí você assumiu o controle das lojas. Isso foi em 91. Exato. Fala um pouquinho, disserta um pouco. O meu pai nasceu e cresceu e sempre gostou de concessionária de veículos. Igual eu te falei, era concessionária Cinca, depois foi Chrysler, Dodge, depois foi Chevrolet, hoje nós temos Fiat e Honda. E ele sempre gostou de carro, o negócio dele era comprar e vender carro. E nós tínhamos lá um negócio pequeno, que ele nunca deu muita atenção, porque ele não gostava, que era o varejo de móveis e eletrodomésticos, que foi um negócio que ele pegou lá numa negociação, mas que nunca interessou ele muito. E eu fui me dedicar a esse negócio. E ele falou, não vem para isso não, que esse negócio é ruim. É melhor você vender Chevette, Opala. Ele ainda fez um rascunho lá para mim falando, você precisa vender 47 refrigeradores para dar o lucro de um Opala. Entende? E é muito mais fácil vender um Opala do que 47 refrigeradores. Daí? Mas eu sempre tive a minha opinião. Falei, não, eu vou tentar aqui nas lojas. E deu certo. Montamos uma equipe boa, erramos muito no início. Das primeiras lojas que eu abri, a metade eu tive de fechar depois, de 1 ano, 2 anos, mas aprendi como fazer. E saímos de 4 lojas para mais de 400 lojas nos 20 e poucos anos seguintes aí. E a empresa está aí até hoje, oferece mais de 5 mil empregos. Isso é digno de orgulho, né? Sim, eu acho que tinha aí uma oportunidade. Eu fico muito satisfeito porque muitas vezes eu inaugurei lojas em cidades que as pessoas não tinham a oportunidade de comprar uma TV para pagar em 10, 15 vezes. E hoje eu posso dizer que boa parte do interior de Minas, principalmente as pessoas das pequenas cidades, que é aonde nós atuamos com maior foco, muito provavelmente tem muitos aparelhos em casa hoje devido a essa facilidade nossa para vender a prazo. Agora, diante de um case de sucesso desse, que é um ato de ousadia você abrir mão, entre aspas, aí, e se enveredar pelo caminho da política? E mesmo porque você me confessou aqui antes da entrevista que você não cheirava bem a política, não, nunca deu muito valor para ela. Sim. Ô Paulo, aos 53 anos de idade, eu saí da empresa, fiz a minha sucessão, a empresa é toda profissionalizada, não depende mais de mim, fui para o Conselho de Administração. E recebi um convite do Partido Novo. Inicialmente eu falei não quero, porque nunca me envolvi com política, mas eu vi que esse convite acabou mexendo com a minha forma de pensar e eu comecei a ver que o Brasil não dá certo porque a maioria de nós brasileiros somos ausentes da questão política. Aí eu falei, gente, eu nunca fui numa Câmara de Vereadores, eu nunca fui numa Assembleia Legislativa, eu nunca fui pedir nada para um deputado federal, estadual. E o poder público somos todos nós, o poder público não é uma entidade distante como eu enxergava. E falei, a vida agora me possibilita eu encarar esse desafio. Sei que as minhas chances são remotas, porque eu sou um desconhecido, sou um novato, mas a proposta do Partido Novo é boa e eu vou aceitar. E com certeza o meu trabalho vai ajudar
com que os candidatos a deputados estaduais e federal tenham votos a mais e aumentem as chances de serem eleitos. Mas esse seu engajamento até chegar para candidato a governador, ele foi para... No início não era não, você se engajou dentro da onda do Partido Novo, né? De uma nova ideia e tudo. E aí foi evoluindo. Mas o partido, quando me fez o convite, já foi para ser candidato a governador. Tá. Inicialmente, o convite era para o Salim, da Localiza, Salim Matar, mas ele não aceitou e o partido me convidou. E eu acabei aceitando, sabendo que as minhas chances eram muito remotas, porque eu iria competir com o então governador e com um ex-governador, muito conhecidos, e quem era eu para poder almejar ganhar uma eleição dessas. Bem, e quando você viu que ia ganhar, e como é que você viu que o negócio, de repente, o vento estava a favor aí, o vento improu aí? Ô Paulo, aí eu vejo o seguinte, tudo conspirou contra mim. Primeiro, eu era desconhecido. Segundo, eu não era da política. Terceiro, eles tinham milhões para gastar e o Partido Novo não gasta nada. Eles tinham tempo de TV e de rádio e nós não tínhamos tempo nenhum. Então, eu entrei naquilo sabendo que realmente a chance era muito pequena. Mas, com toda certeza, eu fui o candidato que mais trabalhou. Eu visitei mais de 200 cidades e dirigi mais de 60 mil quilômetros durante essa campanha no ano de 2018. E nós sabemos que trabalho dá resultado, mas não seria suficiente para me eleger. Eu saí de 1% para mais ou menos 10% no decorrer da campanha, mas parece que esses 10 foram suficientes, bem na reta final do primeiro turno, para mostrar que nós tínhamos propostas que era exatamente aquilo Aprendeu muito, né? Aprendi. Aprendeu muito com essa... Foi melhor do que qualquer escola, mestrado, doutorado, entende? Melhor. E ser governador está sendo a mesma coisa também. Seria a minha próxima pergunta. E agora? Você está diante aí de um quadro, né? 6 meses aí, você está diante aí de um quadro que... Talvez você não sabia que debaixo do tapete tivesse aí essa questão aí tanta financeira, tanta sujeira. Formiga, barata, não é isso? Deixa aí. E como é que é isso, limpar isso aí? Haja aspirador, né, cara? Ô Paulo, eu falo que quando tem muitas dificuldades, tem muitas oportunidades também. Então, eu estou extremamente satisfeito. Nós estamos agora para completar 6 meses de governo. Então, algumas coisas em Minas mudaram por completo. Se você perguntar para algum funcionário público, é bem provável que ele esteja mais satisfeito hoje, porque ele sabe a data que ele vai receber o salário. Antes ele não sabia. Se você perguntar para um prefeito, ele vai estar mais satisfeito hoje, porque ele recebe os repasses constitucionais. E o ano passado, em 2017, ele não recebia. Se você perguntar para o funcionalismo público, ele está recebendo o 13º salário do ano passado que o ex-governador não pagou. Os índices de criminalidade em Minas estão despencando. Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, são os índices mais baixos desde que se começou a medir há 20 e tantos anos atrás. A geração de emprego em Minas, nos 4 primeiros meses desse ano, que o CAGED já publicou, 55 mil novas vagas foram abertas. Em termos de Brasil, é o melhor desempenho. Arrumando a casa, né, governador? Estamos arrumando uma casa, sem ter dinheiro, entende? Mas é com trabalho sério, é com disciplina, é fazendo certo. Porque milagre não existe. E já tem no horizonte aí um sonho de se reeleger? Ou passa na sua cabeça, não? Paulo, hoje, se tivesse uma eleição daqui 6 meses, 1 ano, eu iria dizer o seguinte: não quero, porque, na minha opinião, renovação é fundamental, é essencial. Eu vejo que um dos problemas da política no Brasil e em Minas é o continuismo. É preciso oxigenar o sistema, ter ideias novas, mas daqui a 3 anos, quando vai ser a época da próxima eleição, 3 anos e meio, muita água vai rolar. Mas o meu plano é fazer um governo e fazer muito nesses 4 anos e deixar Minas num outro patamar. Isso é que eu pretendo. Governador, você tem quebrado vários paradigmas aí de maneira em geral, né? Como é que é isso, lidar com essa história, assim, dá uma sofreguidão, alguma coisa nesse sentido? Ou você vê que está no foco certo aí e tem que mudar, meio que quebrar paradigmas, quebrar aí
esses conchavos mineiros aí da vida inteira que foram cristalizados, materializados, né? Ô Paulo, eu diria que está sendo muito fácil quebrar paradigma, porque eu nunca fiz parte do sistema. Eu sempre entrei em elevador junto com as outras pessoas. Então eu estranhei no dia que falaram que eu tinha um elevador privativo. Aí eu falei, vamos fechar esse elevador privativo, porque eu estou acostumado a tomar elevador junto com os outros. Entende? Eu sempre fiz reunião com a minha equipe para acompanhar desempenho. Tem gente que já trabalhou em outros governos, falou, o antigo governo não fazia reunião, cada um fazia o que bem entendia. Você quebra muito protocolo também e isso choca as pessoas. Sempre vesti desse jeito aqui, não é agora que eu vou ficar de terno e gravata porque eu sou governador, dependendo da cerimônia eu coloco. Como é que você vê os outros assim? Você vê que eles chocam assim pelo fato de você ser tão simples, chegar e entrar, pegar no elevador, chegar, conversar com alguém? Não, eu acho que isso é que é bom, porque governador é servidor público. Quem paga o salário do governador é o jardineiro, é o motorista de táxi, é a cozinheira que trabalha, e eles é que pagam o salário do servidor público. Aqui no Brasil, e talvez em vários outros países, criou-se uma aura de que governador tem meio... alguma coisa de rei, de majestade, não tem nada, tem de ralar. Tinha até retrato, né, na parede, né, do Tinha até retrato, exatamente. Eu não quero retrato, eu quero ser lembrado como alguém que fez bem para o Estado. Fernando, com 54 anos aí, o que você pensa aí para frente aí? Muito para frente, eu não estou pensando em nada. Eu tenho tanta coisa para fazer nesses próximos 3 anos e meio que vão me absorver 24 horas dos meus dias aí, o que eu tenho para fazer. E depois que a gente fizer o trabalho que tem que ser feito em Minas, aí eu vou sentar para pensar. Tá. É hora de dedicar e focar em consertar Minas. Quando você não está fazendo nada, você faz o quê? Zema, né? Hoje é o Zema aqui, no DNA. Paulo, eu gosto muito de ficar na minha casa. Pode ser aqui em Belo Horizonte ou lá. Agora eu tenho 2 casas, né? Ah, você fica no zigue-zague aí? Eu vou em Araxá, fico lá geralmente um final de semana por mês. Tá. A média desse ano, como governador, tem sido essa. E lá, qual é a falta de atividade lá e a sua falta de atividade aqui? Então, para mim, descanso significa ficar em casa, porque a coisa que eu menos faço é ficar em casa. Geralmente eu saio de casa às 7h30 da manhã, o meu dia normal, e volto, já é à noite já. Então eu gosto de ficar em casa, de pôr a leitura em dia. Eu tenho o hábito de ler jornal e ir arrancando as páginas que me interessam. E vou guardando aquilo. E guarda isso aonde? Vai ler algum dia? Não, aí eu leio no final de semana, que dá tempo, porque às vezes durante a semana o tempo não é suficiente. Isso é um hobby ou não? Não é hobby, não. Gosto muito de ler livros. Tem algum assim, de cabeceira hoje? Tem. Eu estou lendo lá... Mindset falando que é preciso ter método no trabalho para poder desempenhar bem, ter disciplina, nessa linha aí. É um livro meio de psicologia, de autoajuda, entra aí um pouco. Aí a família fica onde aí? Então, eu tenho tido pouquíssimo contato com a minha família. Primeiro que eu estou em Araxá uma vez por mês. E quando eu vou lá, geralmente eu encontro com os meus pais, com os meus tios, com os meus irmãos. Os meus filhos, eu tenho visto eles, em média, a cada 4, 5 meses. Então, para mim, tem sido bastante dolorido essa ausência. Porque a minha filha mora em Londres, então fica difícil ela vir ou eu ir a Londres. E o meu filho trabalha e estuda em São Paulo. Entendi. Chega final de semana, ele quer ficar quieto lá no E aí, tem namorada? Não tenho, não. Tenho... Ué, mas o tempo tem sido muito curto. Aí terceirizou esse capítulo? Não pode, governador. Não, tem... aparecem algumas pessoas... e a gente vai levando. Vai levando, vida que levando. Segue aqui. Isso. Qualidades do Zema. Hoje até o Zema aqui, não está governador. Sim, eu te diria que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. E acredito que eu sempre comparo o que nós exercemos com um atleta olímpico. Se a gente não tiver disciplina, levar as coisas à risca, a gente não melhora, não consegue. Defeito? Defeito?
Sou meio impaciente, às vezes, sim. Acho que toda pessoa que tem uma idade, não é avançada, mas a gente fica impaciente com gente nova, mas que não viveu a sua experiência. Seria por isso aí? Não, eu diria que eu sou impaciente com gente que fica enrolando e não resolve as coisas. Rolando lero. Fica embromando, né, amassando barro, como se diz aí. E o Zema pratica o esporte? Gosto, eu sempre gostei. Eu gosto de correr, gosto de nadar e gosto de qualquer coisa que transpire. Né? Gosto de uma academia também. Eu gosto daquilo que faz eu mexer, parece que aquilo dá uma aliviada na tensão e depois você toma um banho e fica de bem com a vida, relaxado. E o Zema, não o governador, lida com as críticas, ou o governador também, né? Como é que você lida com as críticas? Eu lido muito bem, Paulo, eu sempre fui da opinião que ninguém é dono da verdade, que ninguém é perfeito, já mudei minha opinião diversas vezes e rezo para Deus para que faça eu continuar mudando, porque no dia que a gente falar eu sou o dono da verdade, eu não tenho que mudar, a gente começa a andar para trás. Tá. Antes de rodar aqui, você falou lá atrás, Itália e Portugal, né, na boa mesa. E aí, você é devoto de um bom vinho? Eu não sou aquele apreciador constante, mas gosto. Acho que é bom. Com macarrão? Sim, com macarrão, com peixe, com salmão, com bacalhau. Cai muito bem, não cai? Cai bem. Cai. E saudade? Saudade? Eu olho tanto para o futuro, mas eu tenho saudade lá da minha infância, que foi muito boa, com as minhas tias, avós. Eu praticamente não tive avós, porque eu tive uma avó que faleceu prematuramente, um avô que faleceu prematuramente, então, quando eu convivia lá muito com os meus pais, tios, foi uma fase muito boa da minha vida. Quando criança de 7 anos podia sair andando na rua, de bicicleta, não tinha perigo nenhum. Então eu vejo que hoje as crianças não têm essa liberdade que talvez você e eu tivemos aí na nossa infância. Você sabe muito bem que você é do interior, não é isso? Também. Aqui, esse programa sempre tem um finalzinho que fala do final da vida. Você já pensou no final da vida? Penso. Né? No jazigo, se você pudesse deixar alguém incumbido de descrever alguma coisa na sua lápide, o que você iria sugerir? Né? Lá em Araxá tem um caso cômico que um sujeito lá mandou e está na lápide dele assim: estou aqui muito contra a minha vontade. Mas não é isso que eu colocaria na minha, não. Mas o que seria então? Eu queria que estivesse escrito lá assim: está aqui alguém que viveu para fazer a diferença. Entendeu? Eu quero fazer diferença. Infelizmente, o tempo acabando. Para fechar aqui, quem que é o Zema aqui para fechar o nosso programa de hoje aqui? Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa e um eterno inconformado. Acho que tudo pode ser melhorado. Então, eu acho que é por isso que a gente vive. É para fazer as coisas melhorarem, para deixar algum legado aqui. Tá. E numa palavra, que mensagem você diria para os mineiros que estão sintonizados pelas Gerais afora hoje aqui? Bom, eu diria para os mineiros que Minas está numa situação extremamente delicada, difícil, mas eu sou extremamente otimista. Nós vamos voltar a ter orgulho de sermos mineiros. Nós somos um povo batalhador e empreendedor. Valeu. Muito obrigado em nome do nosso diretor Cláudio Bianchini, hoje aqui presente aqui no estúdio, né, e da nossa Fantine também. Muito obrigado em nome da Band Minas aqui. Obrigadão. Valeu.